tua graça me faz, tua presença é o meu prazer. Tua presença, sem a presença dele não tem nada. Tua presença é o meu prazer, tua estamos muito felizes mesmo, porque o Senhor falou comigo na madrugada. Vou quebrar cadeias nesta manhã. Vou quebrar cadeias nesta manhã. Enquanto meu povo adora, enquanto meu povo permanece, enquanto meu povo fica quietinho, guardando, ouvindo a palavra sem pressa, porque o Senhor não trabalha na pressa. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pelo presente. Ainda é presente, que eu fiz aniversário dia 27 de fevereiro, então ainda é meu presente. Obrigada, minha pastora linda, querida. Obrigada pela confiança. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue alargando os teus territórios. Que Deus continue te fortalecendo a cada dia, renovando as tuas forças, plantando teus pés com firmeza. Que Deus continue abençoando a tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que toda a tua geração seja mais do que abençoada em Cristo Jesus. Aleluia. Obrigada a todas as irmãs, toda a igreja linda. Que Deus abençoe vocês. Abram suas Bíblias no livro de Daniel. Acredito que eu quero fazer menção aqui do meu esposo. Ele não pôde me acompanhar hoje, mas com certeza ele está em casa intercedendo pela minha vida. Louvar a Deus pela vida da minha pastora Aline também, porque por confiar, por causa dela, pelo sim dela também estou aqui, né? Então eu quero agradecer a minha pastora Aline, pastora Alessandra, agradecer a toda a nossa igreja. Capítulo 6, eu ia ler só o verso 10, mas vou ler um pouquinho para poder a igreja entender um pouquinho. Então, pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas para governar todo o seu reino. A minha Bíblia é bem diferente da gente. E acima deles, 3 grandes líderes, dos quais era Daniel, os sátrapas. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável, preste atenção nisso, foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo
ou erro algum. Amém? Amém. Podem sentar, nós vamos falando aqui de alguns versículos, mas o que Deus tem para falar nesta manhã, Deus já falou muito, mas nós sabemos que quando o Senhor manda a gente pregar algo para a igreja, nós precisamos primeiro pregar para nós. Se eu não pregar para mim, nada vai fazer efeito. E se eu não viver o que eu pregar aqui, também não vai fazer efeito. Eu tenho que viver. Eu não tenho que pregar para aparecer. Eu tenho que pregar aquilo que Deus me mandou falar. E nesta madrugada eu tirei não para orar. Meu esposo estava com mais ou menos uns 40 graus de febre. De ontem para hoje. Mas amanheceu bonzinho. E eu falei, Senhor, eu vou a madrugada, eu não vou passar orando, pedindo para que o Senhor me use, não. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu só quero adorar. Porque quando Paulo e Silas estavam lá, eles não pediram para tirar. Eles adoraram. Então adorar também é oração. Aprendam isso. E quando a missionária, a pastora Sara, me deu esse tema, eu falei, meu Deus, mas que tema forte. Ela coloca cada coisa na minha mão. Eu falei, meu Deus, cada abacaxi. Eu falei, como é que vai ser isso, Senhor? Igreja posicionada, sentença revogada. E o Senhor falou assim, vai lá para Daniel 6, capítulo 10. E tem um outro aí, tem muitos aí, mas tem um outro aí. Mas Daniel falou forte comigo. E quando fala em sentença, nós vamos ver que nós vivemos dias em que há muitas sentenças contra a igreja de Cristo. E vamos ver a primeira sentença que eu vi aqui, ó, sentença de silêncio. Querem fechar a boca da igreja. Querem calar a igreja. Então, a primeira sentença de silêncio. Segunda sentença de irrelevância. É ou não é? Sentença de medo. Querem botar medo na igreja. Querem calar a voz da igreja. Querem parar a igreja. E quando eu falo aqui de igreja, vou falar um pouquinho de igreja. Igreja, mas de igreja que somos nós. Porque nós somos a igreja. Eu não vou falar de igreja, eu vou falar de nós, de igreja. E o sistema tem tentado colocar uma sentença de medo e até de derrota. Enquanto eu estava adorando, e depois que eu adorei, eu sentei e falei, Senhor, vai me dando aí, o Espírito Santo vai me dando alguma coisa, eu fui lá. E algumas dessas sentenças do medo, do silêncio, da irrelevância, muitas pessoas têm parado. Mas a Bíblia nos revela uma verdade poderosa. Quando a igreja se posiciona corretamente, aprenda isso. Quando a igreja se posiciona corretamente, Deus diante de quem? Quando a igreja se posiciona corretamente diante de Deus, sentenças que pareciam definitivas podem ser revogadas. Eu estou sentindo uma glória tão grande aqui, eu não estou conseguindo. Eu estou sentindo uma glória aqui, que eu penso que o Pai vai querer levar. Senhor, não me arrebata agora não. Eu quero sim, eu preciso, eu quero viver mistério contigo, mas agora não. Porque a tua igreja precisa ouvir isso. Foi falado aqui, ó, numa oração, que alguém orou aqui. Daniel estava no sistema. Está aqui. Eu não escrevi agora não. Alguém orou aqui, ó. Daniel estava em um sistema corrompido.
injusta, mas ele não abriu mão da sua posição espiritual. Na Babilônia. Não vale a pena abrir mão não, hein? Ele não abriu mão. Ele poderia abrir mão e ter tudo. Tudo o que ele quisesse. Mas ele não abriu mão. E sabe qual foi o resultado? Uma sentença de morte foi anulada pelo Deus que governa acima do rei. De rei. Ele governa acima de qualquer rei, de qualquer presidente, de qualquer governador, de qualquer prefeito. Ele governa, ele governa. Uma igreja posicionada não negocia sua fidelidade. Tem pessoas negociando a fidelidade de Deus para ter fama, para ter agenda, para ter convite, para ser conhecido. Mas uma igreja posicionada não negocia com ninguém. Uma igreja posicionada tem princípios, tem valores e tem obediência. Vocês sabem que Deus falou comigo nesse último rim. Então profetiza. Porque eu estava falando, Senhor, olha quantas pregadoras aqui. E o Senhor puxou a minha orelha e falou assim: porque o Senhor só contigo, e ouvirei o que os seus lábios falarei. Uma igreja posicionada não negocia sua fidelidade. Eu vou bater nessa tecla. Glória a Deus. Daniel foi acusado porque estava orando. Não encontraram nada no rapaz. E quando procura e não encontra nada, vai procurar o quê? O que vai achar com esse homem? Meu Deus! Mas estão procurando, eu tenho que ver o que ela está fazendo. Eu vou filmar, eu vou fazer um áudio, eu vou filmar, eu vou levar, eu vou mostrar, porque sabe por quê? Eu tenho que achar alguma coisa para entregar ela. Eu tenho que achar alguma coisa para entregar ele, mas não estamos achando nada. Fidelidade. Não negocia. Mas vamos fazer o seguinte: vamos juntar o grupinho, vamos chamar os grandão, vamos chamar e vamos procurar e nós vamos achar. Procura. Está procurando? Daniel está lá, ó. Graças te dou, Senhor. 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 Eu não me rendo já da Babilônia. Eu não me rendo junto que o rei quer me colocar. Graças te dou, a tua graça me basta. Vai procurar coisa sobre Daniel, mas não vai achar. Vai procurar coisa sobre a tua vida, não vai achar, porque você está orando. Você está na posição, você está posicionado. Dá uma sentença para Daniel. Um decreto lá, assinaram um decreto. E Daniel, quando soube desse decreto, olha, ele estava orando lá e não era para orar. Esses dias, esse tempo aí que o rei não era para orar, não era para orar a Deus nenhum, tinha que ser só o rei lá da Babilônia, não podia. E Daniel não está nem aí. Daniel vai orar. Fazem lá
decreto. Até que o rei gostava de Daniel. Daniel já havia passado por alguns reis, desde de Nabucodonosor para cá. Olha só, essa época que Daniel já estava velhinho. Já estava bem velhinho. E de todo o reinado que Daniel passou, ninguém tinha que falar de Daniel. Você vê aqui que no capítulo 5, quando fala do banquete de Belsazar, Daniel, quando ele descobre ali, ele descobre o dedo escrevendo na parede, né? Que Deus estava falando ali, a sentença contra aquele rei. E Daniel entendeu ali, só Daniel entendeu. Vocês vê que lá atrás, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, só Daniel interpretou um sonho. E vocês veem ali que ali se ajuntaram para poder fazer mal a Daniel, porque Daniel interpretava os sonhos. E Daniel lá atrás, Nabucodonosor, quando ele teve um sonho da árvore, né? Não foi quando ele ficou com o bicho, não. Era o primeiro sonho. Nenhum sábio podia explicar, nenhum sábio podia dizer o que era aquele sonho, interpretar. E por Daniel se posicionar e falar que ia interpretar o sonho, vocês foram buscar, tem um jovem que veio lá dos escravos de Judá, ele veio, e ele é muito inteligente, ele interpreta sonho, ele é inteligente em tudo. E Daniel se posiciona ali, porque o rei falou assim, manda matar todos os sábios feiticeiros, manda matar todo mundo. E Daniel chega até Daniel, e Daniel se posiciona e fala assim, não mata ninguém não. Eu sei um que vai interpretar esse sonho do Senhor. Daniel vai para o quarto, ora, e o Senhor Deus mostra para Daniel o sonho, Daniel vem, interpreta o sonho e salva a sentença de morte daqueles homens. Daniel salva através da vida, da posição de Daniel. Daniel salva algumas vidas também ali, desde lá de trás. Daniel vem e não tem nada que falar de Daniel. Olha o tempo, olha o reinado. Daniel já estava velho nessa época aqui, estava velhinho. E Daniel, quando soube que o decreto estava pronto e assinado, fizeram um decreto lá para que não podia orar, não podia buscar a Deus. E ele sabia que Daniel era fiel ao Deus dele. O rei gostava de Daniel. Mas eles chegaram para o rei e falaram assim, não pode revogar não. O lei dos persas do medo não pode revogar não. Tá no anel, o celular lá está selado. Não tem como não. O rei ficou triste, porque, poxa, ele gostava de Daniel. Acusar uma pessoa porque estava orando. Já não encontrou nada, então vamos atacar ele lá no amor dele pelo Deus dele. E às vezes nós somos atacados pelo nosso amor por Deus, pela nossa perseverança em Deus, pela nossa fidelidade em Deus. Então, quando Daniel soube que o decreto estava assinado, Daniel toma uma posição. Daniel vai para o andar de cima, onde era o seu quarto, entra no seu quarto e 3 vezes orava. E o que ele fazia? Dava graça diante do Deus, como costumava fazer. Daniel dava graça, como costumava fazer. Daniel só não orava no momento de dor. Daniel orava sempre. Daniel costumava orar. Daniel orava constantemente. O negócio é esse, a posição é essa. O posicionamento é esse. Não é quando orar quando a luta chega. Não é orar quando o vento se levanta. É orar continuamente. Porque quando a luta chegar, Deus brada também. Então, posicionamentos, eu queria que você guardasse isso aqui, ó. Daniel sabia do decreto. Foi dado o decreto, né? O decreto estava pronto para quê? O que eles queriam? Eles queriam acabar com a vida de Daniel. Eles queriam jogar Daniel, o negócio daquele que orasse ao Deus ia ser jogado na cova do leão. Dos leões. Eles queriam dar um fim em Daniel. Esse daí ele tem que morrer, porque ele é muito fiel. E às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes nós quase morremos pela nossa fidelidade em Deus. Mas quase morremos como assim? Você já passou por um vento, por uma tristeza, por uma perseguição, por algo na tua vida, por você ser fiel a Deus, por você não abrir mão de Deus. Pessoas chegar e falar, poxa, você está passando isso, mas você é fiel, você não para, você é isso, você já foi acusado de servir a Deus.
Continue sendo fiel a Deus. Continue sendo fiel a Deus. Arruma um decreto lá para colocar Daniel e seus amigos na cova do leão. Daniel sabia do decreto. Veja isso aqui, ó. Daniel não protestou, não negociou, não se escondeu. Ele continuou fazendo o que ele sempre fazia. Como é que está aí a tua vida? Como é que está aí? Eu não sei o decreto, a sentença que você está vivendo. Mas o que você está fazendo? Está se escondendo? Está batendo de frente? Não bate de frente, não. Não se esconde, não. Vai orar. Porque aquele que muda a sentença, aquele que mexe em decretos e muda a lei, ele está dando vitória para você nessa manhã. Posicionamento espiritual não é reação à crise, é a constância de caráter. Grava isso aí, ó. Posicionamento espiritual não é reação à crise, é constância de caráter. Daniel, vocês pensam que de todo esse reinado de Daniel ele não passou por crise? Ele não passou por perseguição e inveja? Porque quando alguém se destaca, a inveja vem, ele era destacado entre os seus. Você vê que eram 3. Mas Daniel era o mais inteligente, o mais sábio, o mais esperto, o mais que entendia tudo. Daniel tinha inteligência, conhecimento, entendimento. E isso desperta inveja, isso desperta raiva, isso desperta ódio. Mas o especial que Daniel tinha era fidelidade com Deus. Aleluia! Isso incomoda o inferno. A igreja posicionada, ela ora, mesmo quando custa caro. Está doendo? Ora. Está sendo caluniado? Ora. Está doente? Ora. Ora deitado. Pode orar fora deitado. Você não pode sentar. Você não pode ajoelhar. Deus está vendo. Adora mesmo quando a pressão aumenta. Olha aí, Paulo e Silas, adorando e a pressão está adorando. Permanece fiel mesmo quando a sentença é hostil. Quem muda de posição para sobreviver, perde autoridade para viver propósito. Quem muda de posição para sobreviver, perde oportunidade para viver propósito. Ah, mas o negócio aqui está bravo, eu vou sair daqui, eu vou para lá. Ah, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra, eu vou ver. Quem muda de posição para tentar sobreviver, mas sem pedido de viver propósito. Por isso, se posicione, está doendo, fique. Está cansado, fique. Está chorando, fique. Adore. Graças a Deus, nós temos uma igreja de palavra. Nós temos uma igreja que os nossos pastores têm palavra, nos ensina, nos explica, nos orienta. Mas infelizmente, quando nós não somos fiel, quando nós não sabemos o que queremos, nós somos como folha que anda voando pelo vento, sem ter aonde parar. E o Senhor está falando nesta manhã, eu quero você posicionada. Aleluia! Eu quero você orando mesmo quando te custa caro. Eu quero você adorando mesmo quando a pressão aumenta. Eu quero que você permaneça fiel mesmo quando a sentença é hostil. Quem muda de posição para sobreviver, perde autoridade para viver propósito. O teu Deus. Aí eles vão aqui, ó. O rei, ele fala para Daniel assim: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente busca, ele vai te livrar. Ou seja, o rei permitiu, porque o rei sabia. O rei permitiu porque ele sabia que o Deus de Daniel ia salvar Daniel. E ele falou: Daniel, o rei, o teu Deus que você continuamente busca, ele te livrará. Ele sabia, o próprio rei sabia. E número 2 aqui, ó. Uma igreja posicionada pode até ser condenada, mas nunca abandonada. Daniel foi lançado na cova do leão. O decreto foi cumprido. A sentença foi executada.
Mas aqui está uma chave, aleluia, e eu quero passar essa chave para você. O céu nunca perdeu o controle da situação. Você pode estar com sentença, você pode estar passando uma situação com o teu filho, com o teu esposo na tua casa, mas o céu ainda não perdeu a oportunidade de te abençoar. O céu não perde o controle. Daniel foi lançado na cova. Aqueles leões, eles foram juízes, eles não foram juízes, eles foram testemunha. Eles só olharam o que Deus fez na vida de Daniel, pela fidelidade de Daniel. Daniel foi lançado na cova. Preste atenção, o decreto foi cumprido, a sentença foi executada. Mas a cova não era o fim. A cova foi um cenário do milagre da glória de Deus. Eu não sei o cenário da tua vida, a cova que você está enfrentando, que está no céu. Mas isso é só o cenário da glória que Deus vai fazer na tua vida. Isso é só o cenário que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero profetizar. Tem sentenças aqui hoje que o papai está falando. Eu vou revogar, eu vou revogar, eu vou revogar. Eu vou revogar nessa manhã, tu vem aqui, eu vou revogar sentença na tua vida. Recebe sentença revogada na tua vida hoje. Os leões não vão te tocar, os leões não vão te machucar, os leões não vão te morder, porque a última palavra aqui é minha. Os leões não eram juízes, eles foram testemunha do milagre. Sabe quem está querendo ser juiz na tua vida? Vai ser testemunha do que Deus vai fazer na tua vida. Aqueles que apontam, vai ser o mesmo que vai testemunhar a tua vitória. O Deus da igreja posicionada revoga sentenças imutáveis. O Deus da igreja posicionada revoga sentença imutável. Aprontaram, fizeram de tudo, pegaram o rapaz orando, pegaram ele orando. Já que a gente não encontra nada contra ele, vamos falar que ele está orando por Deus dele. Vamos falar que ele é fiel ao Deus dele. E muitas das vezes tu vai passar prova por ser fiel ao teu Deus. Muitas das vezes tu vai passar situação difícil por ser fiel ao teu Deus. Mas esta manhã é manhã de posicionamento. Se não quer ir, eu vou. Se não quer fazer, eu faço. Se não quer cantar, eu canto. Se não quer cantar, eu prego. Se não quer orar, eu oro. Ninguém pode te impedir de ser fiel a Deus. Faça a obra de Deus. Não desista, está difícil, mas Ele te chamou. Ele falou, eu disse. Mas está tão complicado. São pessoas complicadas. Ei! E quem disse que seria fácil? Nós vivemos num mundo de pessoas, de seres humanos. E quem disse que seria fácil? Mas se Ele te chamou para fazer, faça. Se Ele te chamou para ficar, fique. Se Ele te chamou para conduzir, conduza. Se Ele te chamou para abençoar, abençoe. Se Ele te chamou para ser coordenadora, faça. Se Ele te chamou para trabalhar, trabalhe. Porque se Ele te chamou, é porque Ele te garante. Eu aprendi desde criança. Eu ouvia os pastores da minha época falar assim, ó. Quando o pastor chama alguém, consagra alguém ou chama alguém para algum trabalho, não é ele não. É Deus que falou. Eu via meu pai falar isso. Eu via, é Deus. E eu tinha um medo de falar, meu Deus, tomara que não me chame. Porque se me chamar, eu vou poder falar que não, porque é Deus, não é o pastor. E eu tinha um medo, eu me escondia. E ele falava, irmã Lúcia, você vai cantar no conjunto dos jovens. Eu cantar no conjunto dos jovens. E vinha na minha cabeça, não é ele, é Deus, eu vou querer. Então, querido, se Deus me colocou aqui, se Deus falou, prega a minha palavra, é Ele que está falando. Se Deus falou contigo, vai fazer isso. Se o teu pastor, a tua pastora falou, faça, é Deus que está mandando. E Deus está falando, posiciona hoje nesta manhã. Porque eu quero uma igreja posicionada. Eu não quero uma igreja medrosa. Eu não quero uma igreja silenciosa. Eu quero uma igreja corajosa.
Os reis, a lei dos medos e peças dizia: não pode ser revogada. Mas o Deus de Daniel dizia: eu revogo o que ameaça o meu propósito. Não pode ser revogada. Eu revogo o que ameaça o meu propósito. Eu revogo o que ameaça o meu propósito. Eu revogo o que ameaça o meu propósito. Eu não sei o que estão dizendo de você. Estão falando vai morrer, nunca vem para a igreja. Mas você está falando assim, ó: eu revogo, eu revogo, eu revogo, eu revogo, eu revogo, eu revogo, eu revogo. Essa sentença não vai te tirar da minha presença. Não pode ser revogada. Não pode ser revogada, dizia eles. Mas o teu Deus diz: eu revogo. Eu revogo. O que a terra chama de definitivo, Deus chama de reversível. Guarda isso. O que a terra chama de definitivo, Deus chama de reversível. Deus vai reverter coisas aqui nesta manhã. Deus está revertendo coisas aqui nesta manhã. Deus está revertendo coisas aqui nesta manhã. O que parecia ser sentença de morte virou testemunho de vida. Como uma igreja posicionada, Deus não apenas livra, Ele expõe a sua glória. Quando a sentença é revogada, Deus é exaltado e a igreja é honrada. Quando a sentença é revogada, Deus é exaltado e a igreja é honrada. Deus é exaltado e a igreja é honrada. Deus é exaltado e a igreja é honrada. Continua, 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 continua. Alabaxo. E o rei fala: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todos o domínio do meu reino os homens temam e temam perante o Deus de Israel. Isso aqui o rei falou depois da posição de Daniel. Ele fala: da minha parte é feito um decreto. Lembra do decreto de morte lá? Agora vem um decreto de honra. Agora vem um decreto de reconhecimento. Antes do decreto de reconhecimento vem um decreto de morte. Vem um decreto de sentença. Mas aí o Senhor virou aqui, ó. Aí o rei falou: da minha parte, da minha parte, da minha parte, eu decreto pelo qual todos os domínios do meu reino, todos os homens tema e tema perante o rei de Israel. O livramento de Daniel mudou o decreto político, manifestou a glória de Deus publicamente e levou o testemunho do servo fiel. Deus não livrou Daniel só por amor a Daniel, só porque Daniel era inteligente, só porque Daniel era bonito, só porque Daniel era crente. Deus livrou Daniel para mostrar quem ele é. Uma igreja posicionada não busca palco, mas Deus a coloca em evidência. Guarda isso aí, ó. Uma igreja posicionada, ela não busca o quê? Palco. Mas Deus a coloca em evidência. Quando nós buscamos a glória, quando nós somos fiel a Deus, Ele nos chama, Ele nos mostra, Ele nos levanta. Mas aquela mulher cansada, como pode? Como é que ela é assim? Passa por tanta coisa. É porque o Senhor está falando: eu coloco em evidência quando tem fidelidade comigo. E eu quero terminar essa mensagem só com uma outra sentença aqui. Vocês lembram de Ezequias? Olha só, Ezequias, quem deu a sentença para Ezequias não foi o rei, não. Foi o rei dos reis. Você imagina eu receber uma sentença da parte de Deus? Eu vou orar para quem para me salvar? Lá foi a sentença do rei, foi a sentença do homem. Deus revogou. Mas agora Ezequias, um rei, um grande rei,
Um rei que destruiu altares. Um rei que fez reformas tremendas, profundas. Um rei que mudou tanta coisa. Um rei que obedeceu a lei, os mandamentos do Senhor. Agora vem uma sentença para ele de uma doença mortal. E quem dá essa sentença é o próprio Deus. Deixa eu só te falar um segredo. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu evangelizo, que não vai vir sentença contra a minha vida, não. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Só que tem um porém. A sentença vem. Mas o Todo-Poderoso tem poder de revogar. Dependendo do meu posicionamento. É o meu posicionamento. Isaías, o próprio Deus falou, vai lá, fala para Ezequias que ele vai morrer. Manda ele põe a tua casa em ordem, rapaz. Porque assim diz o Senhor, tu vai morrer. O profeta falou, meu Deus, me guarda de entregar essas profecias. Porque a gente, se entregar essa profecia, a gente já passa o vento. Imagina chegar e falar assim, olha só, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Eu estava orando com meu esposo, falei assim, põe em ordem a tua casa. Ele olhou para a minha cara assim. É só oração. E chega, você vai morrer. Ezequias vai fazer o quê? O que eu vou fazer, Senhor? Se for o próprio Deus, ele não tinha palavra. Isaías vai embora. Ezequias, imediatamente, não sabia o que fazer, foi Deus. O que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ah, Senhor! Meu Deus! Eterno! Amigo da minha alma! Lembra-te agora de tudo que eu fiz, Senhor! Meu Deus! Aleluia, aleluia! Lembra-te agora que eu andei reto. Meu Deus! Eu quebrei os altares. Eu fiz isso. Eu recebi aquela carta de afronta. E eu fiz tudo certo. Lembra-te, Senhor. Qual tem sido a oração, a tua oração diante da sentença que você tem que enfrentar? Meu Deus. Você pode chegar para Deus e falar assim, Deus, lembra-te. Ezequias só chorou. Ele só chorou. E ele falou, lembra-te, Senhor. E pelo choro de Ezequias, o Senhor mudou sentença. Não foi uma oração eloquente. Não foi oração bonita. Não foi uma oração para mostrar, falar palavras bonitas. Foi uma oração sincera. E uma oração sincera reverte coisas, reverte sentença. E além de curar, veja bem, o Senhor fez aqui, ó, além de curar Ezequias, ele acrescentou 15 anos de vida. Livrou-o das mãos dos reis da Síria. E ainda retrocedeu o tempo. Deus deu tempo a Ezequias. O que você vai fazer com o tempo que Deus está te dando hoje? O que Deus vai fazer com o tempo que você está fazendo hoje? Porque por causa da oração, ó. Ele só chorou. Ele deixou a porta para lá.
E o profeta saiu pela porta e ele foi para a parede. Ele nem se preocupou com a entrada e quem saía. Ele estava preocupado em se derramar na presença do Senhor. E no mesmo instante, quando as lágrimas começou a cair no chão, já quero profetizar que a tua lágrima não está caindo, o Senhor está colhendo. E na mesma hora o Senhor vai falar assim: Esaías, volta! Volta, porque eu vi, tem muito choro ali. Ele falou assim: lembra? Volta. Fala para ele lá que ele não vai morrer não. O mesmo profeta que disse: você vai morrer, ele voltou e falou: você vai viver. Eu não sei o que entregaram para você nesta manhã, mas eu quero te dizer: o Senhor está falando: você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Você vai viver as minhas promessas. Porque hoje você está se posicionando. Porque quando Ezequias falou: lembra-te, ele tinha alguma coisa, ele fez alguma coisa. Será que eu posso orar assim hoje? Será que eu posso orar, virar para Deus e falar assim: Deus, lembra do que eu fiz? Esse dia eu estava assim: ó, lembra de quantas vezes eu subi aquele Monte das Oliveiras lá em Mesquita? Era ter um Monte das Oliveiras que era 5, a gente subia 8 horas da manhã e chegava lá às 2 horas e ficava ali o dia inteiro naquele Monte das Oliveiras, um monte do azeite, um monte de cidade do menino. E eu vivia em monte. E aí subi e descia. Uma vez Deus mudou a sentença que o meu irmão sofreu um acidente, falaram que ele ia ficar aleijado, ia morrer. Ele estava no hospital, eu estava lá no monte, subi o Monte das Oliveiras, subi na Mesquita e cheguei no monte 6 e pouca da manhã, desci 5 horas da tarde. E quando eu desci, uma pessoa gritou e falou: serva do Deus vivo, aquele jovem a qual tu veio orar já está tendo alta hoje e ele não vai ficar aleijado. Está revogada. E quando eu desci no monte, eu liguei o telefone. E o telefone tocou lá em Rio Bonito, que eu sou lá do interior, sou lá de Rio Bonito, lá de Silva Jardim, lá para as pontas de Macaé. O telefone tocou e falou: Lúcia, Fernando está de alta. Fernando, ele sofreu um acidente de caminhão de pedra, ele e o sogro. O sogro do motorista caiu da ponte. O meu irmão, o sogro morreu entre as ferragens e teve que tirar de pedacinho, cortando em pedacinho. O meu irmão quebrou a bacia. Acredite se quiser, quebrou a bacia. O meu irmão não ia andar nunca mais. Hoje o meu irmão é arquiteto da prefeitura de Silva Jardim. Hoje o meu irmão é um dos vices da igreja batista em Brasília, em Silva Jardim. Porque a certeza de morte que não se abogou. Fica de pé, igreja. Fica de pé, igreja. Eu não sei qual a sentença que você está passando. Eu não sei qual a sentença que te deram. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é amanhã de Deus revogar a sentença. Hoje é amanhã de Deus mudar a história. Se você se posicionar. Porque hoje o varão está andando. Tem um varão andando, passeando. E o céu está com um prumo. Tem um prumo aqui, ó. Tem um prumo aqui. Tem um prumo no meio da igreja. E o Senhor está medindo. E o Senhor está medindo o prumo daqui. E Ele está falando: se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Porque eu revogar a sentença nesta manhã. Recebe agora. Em nome de Jesus. Senhor, olha a tua igreja. Olha a tua igreja, Senhor. Elas estão aqui porque, Senhor, algumas estão debaixo de sentença. Mas eu já quero profetizar, Senhor, que as sentenças já foram revogadas. Pelo teu poder, sentenças já foram revogadas nesta manhã. Sentenças já foram canceladas do lado. Ninguém vai morrer, ninguém